Fala, moçada! Mais um episódio do podcast das Gerais no ar. Hoje com mais uma fera. Esse é o podcast dos mineiros para os mineiros. O objetivo aqui é muito claro, todo mundo já sabe. Tudo que a gente faz aqui é pro legado do maior estado da federação. Importante pra história, pra política e pra cultura desse país. O objetivo é colocar sempre Minas no topo. Minas no topo. Sempre, né? Isso aí. Meu nome é Samuel, esse sem educação aqui é o Bernardo, que ele sempre esquece de se apresentar. É proposital. E esse podcast surgiu justamente pela insatisfação de 3 amigos com a covardia que o Brasil faz com Minas Gerais. E antes de mais nada, queria agradecer quem tá com essa luta para colocar Minas no topo com a gente e agradecer em especial a um empório belíssimo que fica na Bandeirantes, pertinho ali da Praça da Bandeira, que é o Minas Demais, que tem o melhor pão de queijo de Minas Gerais. É sensacional. No último episódio, puxaram minha orelha. Eu falei que eu achava que era o melhor. Agora eu tenho certeza, é o melhor pão de queijo de Minas Gerais. Tem um bolo aqui sensacional de cenoura hoje com caldo de chocolate. Meu favorito. Então, Minas Demais. Pode chegar lá e falar que você veio do podcast das Gerais, que você vai ganhar um expresso dessa vez. Na conta do Bauer. Isso aí. Deixa comigo. O Bauer paga. Então, também queria agradecer ao White Rabbit, nosso parceiro. Opa, e aqui tá caindo. Eu queria agradecer ao nosso parceiro White Rabbit mais uma vez por estar caminhando com a gente. Matheus, muito obrigado. White Rabbit é um parceiraço, é uma destilaria de gin mineira lá de Ibirité. Tá ganhando o mundo, já tem em Manaus, os bares todos e restaurantes de Fernando de Noronha também fornecem o White Rabbit. Floripa. Tá também. Em Floripa também chegando com tudo. O interior mineiro, Curvelo, Montes Claros e Patinga também, todo White Rabbit. E se você é só acessar no Instagram deles, o White Rabbit _ Gin, falar, vem do podcast da Gerais na DM que você tem 10% de desconto. Então segue lá, curte, faça seu pedido. Se você tem menos de 18 anos, esse vídeo não é pra você e essa bebida não é pra você ainda. Então, em breve, talvez. Jovenzinhos de Minas. Ainda não. Ainda não. Exatamente. E agradecer a mais novo parceiro também, o Fabinho Gonçalves. www.fabinhogonçalves. Está na nossa descrição o link do vídeo. Você sabe tocar violão? Negativo. Então você vai fazer o seguinte, você vai acabar de ver esse vídeo, você vai acessar a descrição e assinar o curso e em 12 semanas você vai aprender a tocar 10 músicas. Sabe quem tentou me ensinar aula de violão uma vez? O Fandangos. Guilherme Pio. Quebrei o violão dele. Deu mó merda. Você sabia que eu já fui aluno do Fandangos de violão? Puta que pariu. Mas com o Fabinho Gonçalves você vai aprender a tocar violão, não vai ser que nem a gente, não. E ele já tocou com o Ed Mota, Vitor Léo, César Menotti, Fabiano, Leonardo, Eduardo Costa, só a e tem o nosso desconto. E desconto PDC das Gerais, você tem 10% de desconto. Acesse o link aqui e faça sua inscrição nesse curso e aprenda a tocar 10 músicas para você se destacar na sua rodinha do seu happy hour. Tocar Zé Cabaleiro na Praça da Liberdade. Legião Urbana. Tomando catuaba. Devia ser vetado. E também... Legião Urbana. E por fim, nosso parceiro da Confraria do Fogão a Lenha, Roberto Contígio, sempre fornecendo a melhor cachaça, o melhor mix, maior blend de cachaças mineiras. Tá aqui, essa maravilha. No final a gente vai tomar. E começando hoje, vocês podem perceber que eu tô um pouco mais alinhado do que o costume, que o nosso convidado ele exige uma certa formalidade. Nós estamos falando com o presidente da OAB Jovem. Então, se comporte hoje, viu, Bauer? Porque o nosso convidado ele é uma pessoa que exige... Ele é solene? Certamente. Olha o broche dele ali. Paulo Henon, muito bem-vindo. Muito obrigado por estar presente aqui no nosso podcast, para a gente poder conversar um pouco sobre a OAB Jovem, sobre a juventude advocatícia e entre outros assuntos, para fomentar também essas novas gerações que estão chegando para renovar o ciclo do direito e atuação jurídica, que é tão fundamental. Eu também sou advogado, o Bauer também é um projeto de advogado, não sei se ele chegou a formar. Eu não cheguei a fazer o OAB. Mas muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, meu caro. Samuel, Bauer, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui hoje.
Eu que já conheço o Bauer aí de outros carnavais, quando eu ainda não usava paletó, não usava terno, andava Grandes com alguns momentos. maus elementos aí, e deles, alguns que romperam na vida é o Bauer. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Eu fico muito feliz e vibro quando eu vejo meus amigos também deslanchando na vida. Ah, que maravilha. E antes da gente começar nesse papo, a gente sempre quer saber suas origens, né? De onde que você veio, pra onde você vai. Minas é um estado também muito diverso, todo mundo tem um cantinho em algum interior. Você é muito apegado a alguma cidade. Qual que é a sua história de vir pra cá? Cara, eu sou mineiro da Gema, nasci em Guanhães, uma cidade de 30 mil habitantes. Morei lá até meus 18 anos, meus pais ainda moram lá. E como boa parte dos mineiros que são do interior, eu vim para a capital para estudar. E aqui fiquei, né, desde 2011, não, desde 2015. Não, 12 não, anos, eu te conta aí, conheci- então formei em 2015. Eu te conheci em 13. Então é desde 2011, desde 2011. Já são 12 anos que eu tô aqui. E é uma cidade que eu sempre fui apaixonado, porque boa parte da minha família é daqui, então eu vinha passar férias aqui. E estudei, fiz grandes amigos e comecei a trabalhar aqui, por aqui fiquei. E adoro Minas Gerais, um trabalho, das partes mais legais do trabalho que eu faço é rodar Minas Gerais para poder levar a OAB e a OAB Jovem por todas as subseções do estado. São 853 municípios, são 250 subseções da OAB, ou seja, são 250 cidades que a OAB tem sede. A gente só não tem mais sede do que São Paulo. E aí, na verdade, talvez eu possa estar até me equivocando nesse número aí, talvez a gente tenha empatado ou já esteja passando. Ou seja, é um trabalho muito grande. Eu gosto de dizer que Minas, quando a gente começa a correr Minas é muito legal, porque a gente vê a dimensão de Minas Gerais. Minas é maior que Portugal, é maior que Espanha, é maior que a França, é maior que a Alemanha. Então é um país. Né? E aqui, assim, o norte é bem diferente do sul, que é diferente do Vale de Jequitinhonha, que é diferente do Triângulo e que é bem diferente daqui da região metropolitana. E sou apaixonado por Minas Gerais, então para mim estar aqui nesse podcast, que é um podcast que quer elevar Minas e os mineiros, e as mineiras também, por óbvio, é razão da maior alegria. Né? Não tenho nenhum parente na advocacia, não tenho nenhum parente dentro do judiciário, então eu vim para estudar e no peito, na raça mesmo, e acabei ficando por aqui. Ô Paulo, você falou que você é de Guanhães, né? Isso me lembrou uma... Não sei se é uma crendice de Minas, que tem uma rivalidade com Sabinópolis, né? Tem. E aí, aproveitando que você tá aqui como... Que rivalidade que é essa? Eu não sei, não. Uai, essas rivalidades regionais... Por quê? Me explica. É porque eu acho que é uma briga pra saber qual é a maior cidade do polo ali, né? Não é isso? Na verdade, Guanhães sempre foi Aí. a grande metrópole Se ali você da falar região. isso em Sabinópolis, você é linchado na rua. Sempre foi ali, ó. Guanhães está em volta de Cerro, Sabinópolis, Virginópolis, São João Evangelista, algumas outras cidades. Mas Guanhães é definitivamente a sede dessa megalópole que é a Grande Guanhães. Isso aí é sem dúvida. Entendi. Eu queria mandar um abraço aqui pros meus amigos de Sabinópolis, Jacaré, Batata e mais alguns. E os meus amigos da família Pinho Tavares, que é a família de Sabinópolis, tá dado o recado aí. Né? Mas aí não adianta lutar contra fatos, dados, né? Contra Entendi. fatos não há argumento, Estatística não tem jeito, complicado. cara. O Bauer também, assim, ver você falar com esse entusiasmo de ter a oportunidade de trabalhar andando por Minas Gerais, é muito gratificante. Assim, eu sempre falo também nos podcasts a inveja que eu tenho do Bauer, que toda semana ele tá viajando para algum canto de Minas Gerais. Também trabalho Ele viajando. conhece todos os pontos, ele mexe com venda de cavalo. Eu sempre falo aqui, eu tento buscar um patrocinador, fincar a faca nele, mas não consigo. Mas um dia eu vou conseguir. Um dia, quem sabe. E é um prazer, deve ser gratificante, porque realmente Minas Gerais tem essa diversidade cultural no próprio estado, né? A gente vê, por exemplo, como é que é o pessoal do norte de Minas, a gente tá falando da gastronomia, a gente tá falando também do sotaque, a gente tá falando da forma de agir com o pessoal, por exemplo, do sul de Minas, de Juiz de Fora, como é que é discrepante e todos são o mesmo povo, né? Como diria juridicamente falando, que está se limitado no mesmo território. Mas, pô, muito massa, então você veio para Belo Horizonte para poder estudar, né? Veio trilhar, você sempre quis fazer direito,
você falou que não veio de família, mas como é que foi esse chamado? Primeiro, para poder escolher o direito, onde que você se formou e até chegar a essa decisão. Então, na verdade, eu queria mesmo ser astronauta. Quando era criança, eu olhava pra lua e falava, pô, meu sonho é ir lá. E esse é um sonho que eu tenho até hoje. O Elon Musk vai te proporcionar Eu isso em não breve. vou morrer antes de sair da Terra. Eu quero ver a Terra por fora. Só que aí, quando eu fui ficando um pouco mais Ela é velho... redonda, tá? Pô, isso eu não tenho dúvida. Não tem dúvida alguma. E sem sair da Terra, já se provou que ela era redonda, né? Os cálculos aritméticos, enfim. Então, esse debate, eu não sei nem porque ele voltou à tona aí, recentemente. Mas, eu queria... E aí, depois eu descobri que, na verdade, eu ia precisar estudar muita matemática, física. E eu achava que era só montar no foguete e sair da Terra, cara. É muito mais simples, né? E quando eu percebi que eu não ia ser astronauta, eu falei, cara, realmente vou ter que fazer alguma coisa que seja um pouco mais dentro da minha realidade. E eu lembro direitinho de uma capa, de uma Isto É, ali um pouco antes de eu sair de Guanhães, eu estava passando umas férias aqui, e meu primo me apresentou essa Isto É e estava escrito lá assim na capa, porque o emprego público voltou a valer a pena. E aí lá dentro tinham páginas e páginas dedicadas a fazer um verdadeiro escrutínio de todas as carreiras públicas dentro que o direito proporcionava. Delegado federal, delegado civil, promotor, defensor público, juiz, auditor fiscal, enfim, uma série. E aí, com aqueles salários pomposos e tudo, ou seja, coisa que enche o olho da gente e enche até hoje, né? Eu sou um crítico, digamos assim, das indústrias de cursinho, porque elas tiram muitos talentos da advocacia, porque o jovem, ele forma e ele olha e fala assim, poxa, eu quero ganhar 30 mil reais igual essa carreira aí tá pagando. E não existe isso dentro da advocacia, você não sabe quanto que seu professor lá na faculdade está ganhando, quanto que seu colega está ganhando, né? E a gente acaba perdendo alguns talentos para o serviço público por conta dessa indústria que quer seduzir o jovem, né? Enfim. Mas aí lá dentro eu fui um desses seduzidos, não pelo cursinho, mas pelos salários. E aí esse primo meu virou para mim e disse, Paulo, eu vou te levar numa sessão do tribunal de júri. Você vai ver que coisa maluca, que loucura que é, e sai faísca, e um xinga o outro, e altercações de toda sorte. Eu falei, cara, é sério. E aí ele me levou um dia. E aí eu fiquei 8 horas lá acompanhando o tribunal do júri desde o começo. E achei o máximo. E aí eu gostei da postura do promotor, mas é uma postura muito beligerante, né? Tava faltando sair no tapa. Eu falei, cara, é isso aí que eu quero pra minha vida, cara. Negócio com emoção. Eu vou ser isso aí, então vou fazer direito. Então foi nessa hora, né? Eu tava ali, esse primo meu, ele tava fazendo o curso de direito, e ele me convenceu, digamos assim, né? Falou, pô, você vai ter estabilidade, você vai ter garantido seus vencimentos, você não vai ser mandado embora e tal. Eu falei, pô, esse negócio parece bom, né? Quando eu comecei a faculdade, eu fui para um escritório ali no 3º período, e aí ali eu vi como é que era um pouco da dinâmica da advocacia. Depois eu saí e trabalhei com 2 juízes, né, 2 gabinetes diferentes, e aí eu já não queria mais ser promotor. Aí eu já queria ser juiz. Tinha um juiz, inclusive, que eu trabalhava com ele, o Atlético ia jogar às 6 horas, 3 horas da tarde, ele saía de dentro do gabinete, bermuda, na camisa do Atlético, falava, tchau, galera, tô indo pro meu jogo, e a gente ficava lá. Então eu falei, pô, essa vida aí eu quero pra mim, né, velho? Até que o desespero bateu a porta. E é muito normal, acho que todo mundo aqui passou por isso, a gente ficar completamente desesperado no final da faculdade, porque não sabe para onde que vai. Se vai ter oportunidade de trabalho no escritório, quanto que vai ganhar, se vai fazer concurso público, se vai conseguir alguma outra colocação. E no primeiro semestre ali do último ano, né, no 9º período, a minha primeira chefe de estágio, lá atrás, me chamou para fazer uma sociedade com ela. Ela estava saindo do escritório dela. E aí eu topei. E aí, de fato, eu fui ver o que era a advocacia, de verdade. Porque lá atrás, como estagiário, eu fazia uma pequena parte do trabalho, mas agora eu era dono, né? E aí eu vi que, na verdade, a gente não precisava ter uma sede no ponto mais nobre da cidade, por exemplo, aqui não precisava estar no Belvedere, na Savassi, em lugar nenhum desse. E nem do lado do fórum, né? E nem do lado do fórum, apesar de que foi do lado do fórum, foi lá no Barra Preto, num coworking lá. E aí eu vi que a gente precisava era de um certificado de estar um computador e um lugarzinho para trabalhar e atender cliente, não precisava de muito mais do que isso. E ali foi girando.
Né? Eu lembro que meu primeiro honorário foi de R$700, assim, primeiro dividendo, né? Na verdade, do escritório foi R$700, ou seja, foi o primeiro contrato que eu fechei que foi R$700. Foi o primeiro mês que eu trabalhei, eu embolsei R$700. E eu ficava tinha um negócio que me incomodava quando eu estava lá no escritório, porque passava um volume considerável de dinheiro na minha mão. Não na minha mão especificamente, mas assim, eu negociava acordo, dívida e tudo, e eu sabia que pro escritório ficava uma parte daquele valor e tal. E eu ganhando ali também, acho que R$600 de bolsa de estágio, sabe? Isso lá em 2013, talvez. Quando você estagiava. Quando eu estagiava. E eu falei, gente, pô, eu passando esse tanto de dinheiro aqui, ninguém me dá uma beirada desse dinheiro, esse trem não tá certo, cara. E aí, quando eu abri o escritório, os R$700 eu recebi com gosto, tá? Porque eu falei, pô, são R$700, mas são R$700 que eu trabalhei por eles. Não é porque alguém decidiu me dar R$700. Aqui, ó, você merece R$700, apesar do bolo de dinheiro que eu tô jogando para dentro da estrutura. E a partir dali eu fiquei completamente fascinado. Eu sou um entusiasta ferrenho da advocacia autônoma, porque eu sei que não só dentro da advocacia, mas o empreendedorismo como um todo, permite que nós alcemos assim, voos inimagináveis. Né? Talvez a gente tenha uma estrutura que leve a gente a preocupar em ser seletista, né? Em trabalhar para alguém, para ter essa segurança, não ter ali a insegurança de eu tenho que arrumar cliente, eu tenho que fechar contrato e eu não sei quanto que eu vou fazer no final do mês. E, na verdade, essa estrutura acaba se construindo muito naturalmente. E hoje eu gosto de rodar Minas Gerais, inclusive falando sobre isso, para incentivar esses jovens advogados e dizer para eles, com injeção de ânimo, de que eles têm a capacidade de ter o próprio escritório. Não precisa, né, ter nenhuma estrutura pomposa, precisa só de um computador. Hoje o certificado digital é entregue gratuitamente para a jovem advocacia, na solenidade de entrega de carteira. E para o jovem, sim, perguntando sobre a jovem advocacia, até quando é considerado um jovem advogado? O jovem advogado ele é considerado, para todos os efeitos, aquele tem inscrito até 5 anos. Mas isso por quê? Então não tem nada a ver com a idade. Para deixar muito claro. Inscrição. Quando a gente fala, quando fala assim, você é presidente da OAB jovem, não está se referindo a uma pessoa que é jovem por idade quando ingressa. Não. Mas sim para aquelas pessoas que ingressaram na OAB, independente da sua idade, em até 5 anos. Exato, exatamente. Né? Eu participo das entregas de carteira, né? E não raro eu entrego carteira para senhores de cabeça branca, senhoras de cabeça branca, e falo com eles, olha, venha fazer parte da OAB Jovem. São pessoas que normalmente já têm uma outra carreira e estão migrando para a advocacia por qualquer motivo. E aí são considerados jovens para todos os efeitos, inclusive para acessar os benefícios que são destinados à jovem advocacia pela OAB. Nós vamos falar desses benefícios. Só uma outra pergunta, porque aí eu acho é uma curiosidade que eu tenho pessoal também, porque aí às vezes eu vou ser beneficiado também. A pandemia, ela suspendeu essa contagem de prazo pelos fatos de terem interrompido as contagens de prazo em alguns tribunais ou não? Não suspendeu, mas o que a gente tem hoje de benefícios para a jovem advocacia, na verdade, são benefícios que são extensíveis para a advocacia como um todo. Elas foram pensadas para a jovem advocacia a princípio, mas elas podem ser gozadas por toda a advocacia. Perfeito. Tá? Maravilha. Não, isso é interessante porque eu me formei, Bauer, e fiz OAB em 2020. No final de 2019, 2020, eu recebi recebi online, pelo fato da pandemia, a minha carteirinha. Então eu me incluo nesse processo do jovem advogado. Sim. Depois eu quero saber daqui a pouco quais são os benefícios que eu tenho direito por estar nela. Mas, então, maravilha. Então, a gente tem uma transformação e acho que é muito disso, de qualquer jovem, né, que ele, quando termina o terceiro ano, já tem um primeiro questionamento, o que ele vai fazer da vida, e depois que ele termina o curso, né, ele está finalizando, ele não sabe o que fazer. Eu quando entrei, eu queria ser defensor público. Depois, minha mãe, ela foi numa cartomante e ela falou que eu ia ser... eu ia trabalhar no MP. Posso contar uma história, então? E eu detesto... Eu não sou uma pessoa, assim, por mais que eu tenha também formalizado agora o escritório também, eu não sou uma pessoa estudiosa. E eu sei que, pela necessidade que hoje o ingresso no concurso público ele exige, a gente está falando que justamente para essa elite dos concursos, você tem que ter pelo menos
2, 3, 4 anos de estudo. Lógico. Fora isso, você vai competir com a mais alta nata dos acadêmicos que vão querer ingressar justamente pela estabilidade e tudo mais. Então, eu acho que essa cartomante errou, porque eu jamais prestei um concurso público na vida e não me imagino nunca prestando um concurso público, porque esse setor privado é uma parte que me chama muito mais atenção. E cargos eletivos também. Mas conta esse caso pra gente. Então, você falou da cartomante e eu venho de uma família evangélica, né? E aí, numa oportunidade, um profeta passou lá em casa, acho que a pedido da minha mãe, e disse que eu seria pastor e sairia pregando o Brasil afora e que arrebanharia multidões e não sei o que e tal. E talvez ele tenha errado na nomenclatura, mas talvez tenha acertado naquilo que hoje eu gosto de fazer, que é correr o Estado e o Brasil pregando outra palavra, né? A palavra da advocacia, da democracia, que é algo que eu adoro fazer. Mas foi nessa linha aí, quase acertou, só deu o nome errado. Maravilha. Agora, chegando um pouco pelo fato, por essa construção de ser o presidente da OAB Jovem e o vice-presidente nacional, como que você chegou? Como é que se tornou isso? Como é que funciona essa eleição da OAB? Porque eu sempre vejo, apesar de não estar envolvido na OAB, eu vejo que há uma comoção, uma mobilização muito grande em torno das eleições para sessões, subseções e tudo mais. Como é que foi participar desse pleito? E como é que é? Conta pra gente um pouquinho como é que é essa campanha política, porque nada mais do que uma campanha política. Total. Antes de mais nada, fica aqui o convite, então, para trabalhar com a gente na OAB. É muito parecido em diversos aspectos com a política partidária, mas é bem diferente em outros aspectos. Em alguns aspectos, inclusive, mais divertidos, como, por exemplo, a possibilidade de fazer boca de urna no dia da eleição. Isso é verdade. É uma delícia, cara. É uma delícia. Você vê que você ganha voto ali na hora e é um negócio, assim, agitado, meio bagunçado, uma bagunça boa, que vale a pena se envolver, até porque é algo bem mais próximo da gente. Tudo que a gente faz dentro da OAB é para refletir direto e imediatamente na nossa carreira. E, na verdade, foi o seguinte, na faculdade, eu adorava ir para a PUC. Formei na PUC. Adorava ir para a PUC, lá no Coração Eucarístico. Adorava. E no final do curso, não necessariamente eu entrava para a sala de aula, mas eu ia para a faculdade. E eu já participei de DA, já disputei eleição de DA, já fui diretor de DA da Faculdade Mineira de Direito, já eventualmente ali obtei alguma coisa do DCE, ou seja, o movimento estudantil estava presente na minha vida. Você não vai falar do principal. Qual? Bateria. Você falou da bateria. Sim. Canalha. Sim, pentacampeão pela puteria, de onde eu tenho os melhores amigos hoje. Lógico. Que ficaram, ou seja, o pessoal que era da minha sala mesmo. Tá vendo? Às vezes não ficou toda bateria puteria foi preterida por esse... Não, de maneira nenhuma. Inclusive, pentacampeões. Aliás, mais orgulho de ser penta é de ter batido pela primeira vez a Federal, numa disputa de charanga. Em 2013. Em 2013. Eu estava lá. A PUC nunca tinha ganhado a disputa de charanga da Federal, e quando a gente ganhou, eu tava lá tocando surdo, que é a única coisa que eu sei tocar. Se precisar de um pouquinho mais de desenvoltura ali, de coordenação motora, esquece. E toco até hoje, adoro tocar no Carnaval, toquei no Filhos da PUC, toquei no Quando Come-se Lambuza, adoro. Enfim, e quando eu saí da faculdade e eu fui para dentro de um escritório só com mais uma pessoa, eu fiquei um pouco desesperado. Um bom sagitariano, quer estar envolvido com todo mundo, pensei, e agora, velho? Eu ia todo dia de manhã, acordava 5 horas da manhã, pegava van, ficava 1 hora na van para chegar 6:45 na faculdade, só para encontrar o pessoal. E quando chegava 7 horas da manhã, tinha um pessoal que morava ali perto da PUC, chegava perto de mim, assim, Paulo, como é que você pode estar tão falante, risonho, 7 horas da manhã? Eu falei, meu filho, eu acordei 5 horas da manhã. Você acordou tem 15 minutos, tá de pijama aqui, você tem direito mesmo de estar puto. Mas eu tenho umas 2 horas no mínimo, eu tô querendo almoçar já. E aí eu falei, vou sentir falta disso, cara.
e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fui pegar minha carteira, e aí lá, ao final, o presidente jovem da época, que hoje é o melhor amigo que a OAB me deu, que é o Moisés Monteiro, hoje ele é assessor especial da presidência, pegou o microfone e fez um convite para que a gente fosse participar, quem estava recebendo a carteira ali naquela hora. E ao final, eu subi lá no palco, peguei na mão dele, falei, doutor Moisés, eu quero fazer parte do AB Jovem, vão lá no meu escritóriozinho modesto, no coworking, acabei de começar, mas eu gostaria muito que você fosse e pra gente bater um papo. E aí nisso ele foi. E eu achei isso muito interessante, porque eu falei, cara, pô, é muito simples, né, fazer parte das coisas, é só você chegar e falar que quer. E aí eu vou fazer um corte aqui para dizer que hoje, como presidente do AB Jovem, na verdade eu fui presidente no último triênio, então estou no 5º ano de presidência do AB Jovem, são raríssimos os episódios em que um recém-inscrito chega e pega na minha mão e fala, toma meu telefone que eu quero fazer parte, me liga, vamos conversar, me chama, me coloca no que der. Sabe, assim, e lá, nesse momento, são poucos, depois ainda aparecem alguns, mas poucos. E muitos têm interesse, mas às vezes esse interesse esvai por algum motivo. Né? Então, ou seja, na verdade, é ter o interesse mesmo, porque depois desse encontro, quando ele foi lá no escritório, ele me disse, Paulo, gostei do seu perfil, tô vendo que você trabalha, que você é advogado mesmo, e a gente tem uma vaga na diretoria. E eu queria que você preenchesse essa vaga, porque você é bem novo mesmo, recém-formado, recém-inscrito, e o pessoal que está lá já tem mais alguns anos, então vem trabalhar com a gente. Aí eu aceitei o convite, fui ser secretário-geral adjunto da comissão, e dali para frente aí a gente vai cavando. E só para deixar claro, esse trabalho é voluntário, né? Voluntário. Muitas vezes a gente gasta do bolso da gente para poder fazer esse trabalho. Muita gente acha que não, né? Trabalhar no AB, você ser presidente de alguma sessão, de algum conselho, não é remunerado, é tudo voluntário. Nem o presidente da OAB Nacional ganha nada de remuneração. É tudo voluntário. É tudo voluntário. Não tem nenhuma ajuda de custo para ir no interior ali para dar uma palestra. Não, a gente tem somente o subsídio do transporte, da hospedagem. Mas assim, diária, nada, algo que possa ser entendido como remuneração não existe. A gente faz, isso é que torna o trabalho tão nobre, porque trabalhar por dinheiro é muito fácil. Mas o trabalho, isso eu aprendi lá na PUC também. Eu fazia parte de grupo de pesquisa e era o quesito mais bem visto no currículo era esse trabalho que era feito voluntariamente em grupo de pesquisa, e lá dentro eu aprendi que o trabalho voluntário vale, entre aspas, muito mais do que o remunerado, porque o remunerado é remunerado. Né? A gente está fazendo ali, a gente está doando o tempo da gente e trocando pelo dinheiro. Então acho que deixa um pouco mais nobre, e é o que deixa a gente entrever também que todo mundo que está ali realmente porque quer. Não é porque precisa, não é porque está escorado. Está ali porque quer. Obviamente tem os funcionários, né? Mas aí é outra história. Mas os cargos eletivos, os presidentes de comissão, comissão, diretores em geral, ninguém é remunerado. Perfeito. Não. E isso é muito bacana, né? Esse trabalho voluntário, justamente pelo fortalecimento da classe como um todo. E aí, perguntando um pouquinho sobre essa visão, tá? Você ingressou 5 anos, mas como que é um pouco dessa parte, dessa mobilização, que você começou a falar um pouquinho, que é talvez mais interessante, como é que você ingressou nessa chapa vencedora, como é que foi esses bastidores? O Moisés te convidou, você entrou. Exato. E aí? E todo advogado ele é obrigado a votar? É obrigado, mas aí tem a semelhança com o sistema eleitoral, que pode justificar. Né? Perfeito. Quando eu fui convidado pelo Moisés, aliás, estava no começo da gestão. Então eu passei os 3 anos ali como diretor, e foi muito legal, porque na época tinha uma calorada, que era para receber esses jovens advogados. E ela foi lá no observatório. E aí, num dado momento, em que sempre nas festividades, tem um momento um pouquinho mais, vou dizer assim, solene, mas em que o pessoal que está organizando fala um pouquinho e tudo. E nesse momento, alguém falou que ia chamar a diretoria do AB Jovem para poder, que estava organizando a festa, para poder subir ao palco. E aí, numa dessa, no final lá, incluíram meu nome. Ou seja, eu fui
nomeado, né? Eu descobri ali naquele momento. E eu tava lá no segundo andar do observatório, assim, eu olhei e falei, pô, falou meu nome, aí tinha alguém lá falando assim, você mesmo, desce aí. Um momento feliz pra danar. E aí, quando a gente termina aquele triênio, esse mesmo Moisés diz assim pra mim, olha, Paulo, a gente tá aqui caminhando junto, mas a gente não tem obrigação de ficar junto. Você vai fazer o que você bem entender aí, pro lado que você quiser e tudo. Eu falei, cara, mas eu não tenho nenhum outro tipo de conhecimento sobre o sistema até aqui para poder decidir, assim, falar, não, tem que ir para um lado ou para o outro. Eu quero caminhar junto com você, a gente está construindo um negócio junto, e política é muito sobre isso, é sobre grupo, né? Você conseguir construir um grupo que esteja em torno dos mesmos ideais, que acredite nas mesmas coisas. E ele, como assim, muito bom de política, de leitura, aí ele falou, olha, vamos desse lado aqui, que esse lado aqui acho que vai dar certo. E aí fomos. E aí deu certo. E aí quando terminou o outro triênio, ele falou, olha, vamos desse lado aqui que eu acho que vai dar certo. E aí tem uma história muito interessante. Então, você ficou com ele os 3 primeiros, depois mais 3 como diretor. 3 como diretor, Depois 3 6 como presidente. e agora... Não, então, no final desse primeiro, você já entrou como presidente. Aí eu fui nomeado presidente lá para maio. Entendi. Entendeu? Por quê? Aí teve todo um trabalho. Ninguém me prometeu a presidência. Existiu, inclusive, uma disputa aí, para deixar claro aqui, que a eleição é para presidente, diretoria e conselho. Os presidentes de comissão eles não são eleitos, como se fosse ministério. São nomeados Pelo presidente. pelo presidente. E ele pode também trocar. Pode tirar a hora que bem entender. Ou seja, como não me estava prometido, surgiu, e sempre existem as forças, né? Puxando ali, alguém quer apoiar alguém para ser e tudo. E acabou que a nossa articulação foi vitoriosa. Mas aí o Moisés abriu mão para você. Porque vocês estavam na mesma conjuntura. Isso. Não, mas aí ele foi para uma outra função. Entendi. Entendeu? Ou seja, porque a gente vai trocando Claro. mesmo, né? Para deixar espaço também para quem está chegando. E aí ele foi para uma outra função. E beleza, aí passou os 3 anos, teve pandemia no meio, então foi muito difícil trabalhar, a gente teve que se reinventar de uma forma assim, quase que mágica, né? Porque a gente precisava entregar os eventos, inclusive a gente fez um evento online, o maior que a gente conseguiu fazer, que o Eros Grau palestrou, sabe? Foi legal, mas ainda assim não tem o contato, o olho no olho, o calor humano, e o mais importante, que eu quero falar depois um pouquinho aqui, que é sobre networking. Aprender, e aí, por favor, ninguém me entenda mal aqui, mas aprender, a gente aprende com livro, a gente aprende no YouTube, tá cheio de indiano lá ensinando a fazer tudo lá no YouTube. Então, obviamente que a gente vai em todos os eventos acadêmicos, sociais, tudo também para aprender, para ouvir o colega que vai palestrar, mas para fazer contato, né? Para conhecer gente, são os parceiros, são os futuros clientes, e disso a gente fala um pouquinho depois. Quando terminou o último triênio, aí eu recebi um convite do atual presidente, Sérgio Leonardo, para caminhar com ele. E aí ele me perguntou, Paulo, qual a função você quer ocupar? Eu falei com ele, Sérgio, e a gente chamava ele de presidente na campanha, e falava assim, ó, Sérgio, você tem que acostumar, então nós já vamos te chamar de presidente, tem que pegar. E aí eu falei com ele, olha, quero continuar na presidência do ABJovem, porque eu acho que eu não entreguei tudo que eu podia ter entregado. Por causa da pandemia? Por causa da pandemia, tinha uma dificuldadezinha maior de liberação de recurso, de contato com a diretoria. E aí ele falou, beleza, então você vai fazer. E aí conseguimos ganhar a eleição também, apertada, 113, 111 votos. E aí, assim, aí já no dia 8 de janeiro, estava nomeado presidente da comissão, reconduzido. E aí, graças a Deus, hoje eu vivo num mar de rosas, do ponto de vista da liberdade, da desenvoltura e da credibilidade que eu tenho junto à diretoria para poder organizar os eventos. E aí, para fazer um jabazinho aqui, nós vamos organizar no final de agosto, para encerrar o mês da advocacia, a Conferência Estadual da Jovem Advocacia, um evento que está aí previsto para 500 pessoas do estado todo, com o colégio de presidentes, expectativa aí de pelo menos 150 presidentes jovens vir, conversar diretamente com o Sérgio, para trazer as demandas da Jovem Advocacia do interior, das subseções. Ou seja, isso tudo custa dinheiro, custa suor,
e só sai porque a gente tem esse apoio, essa credibilidade. Maravilha. Aí só pra ficar uma coisa clara aqui. Todas as subseções do interior têm um presidente da Jovem Advocacia. Não tem, nós estamos batalhando para que tenha. Hoje nós Não, temos... não, mas assim, não tem, mas algumas têm. Então, aí Isso que eu hoje ia perguntar. 170 tem. Como é que 170 funciona de 250. essa elaboração de comissões da OAB? É uma ordem nacional? Olha, cada sessão pode ter tais comissões ou não? Fica a cargo de cada seção ou subseção desenvolver sua própria... seu próprio tema a ser fomentado, a ser discutido? Bom, existem as comissões ditas permanentes, que aí é uma normativa do Conselho Federal para que tanto lá quanto nas seccionais, nos estados, tenha aquelas que são elencadas ali no provimento. Direito civil, penal. Isso. Né, vamos dizer assim, as mais tradicionais, algumas outras que foram sendo incorporadas, mas o presidente da seccional ele tem a liberdade para poder criar as outras comissões que ele entender que são pertinentes. Então, ou seja, algumas tem que ter e outras ele pode criar. Eu pergunto isso porque recentemente eu desenvolvi um projeto junto com o Lucas, do AB Direito na Escola. Inclusive, eu estive presente na Rio de Janeiro, um evento maravilhoso no começo desse ano, que reuniu mais de 1.000 advogados no Sesc Paládio, justamente sobre a iniciativa que é o Direito da Escola, que tem mais de 30 municípios. Que agora Virou lei, tem... não virou? Virou lei, né? Sim. Então, a lei foi apresentada em 2017 pelo Gabriel Azevedo aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Depois foi aprovada em 2019 somente, e agora está para ser regulamentada. Mas enquanto isso, né, assim que foi protocolada e ganhou certa mídia, ela já foi difundida pelo Brasil inteiro. E o Lucas ele começou a fazer essa divulgação, essa mobilização, e hoje, né, tem até podcast, enfim, foi muito legal. O Lucas é um parceiraço. Inclusive, Lucas, queremos você aqui em breve para poder conversar. Inclusive, eles estão com um podcast também sobre o direito na escola. É uma iniciativa muito bacana. Então, eu queria saber justamente como é que surgiu. Se cada seccional tem essa opção de criar comissões diferentes ou não. Enfim, pelo que entendi. Então, fica a critério também da articulação do próprio presidente quando eleito. Enfim. Então, é assim que funciona também os bastidores da Isso aí. política da OAB. Eu sempre tive muita curiosidade para saber como é que funcionava isso. E você me falou um fato, como assim você pode fazer boca de urna porque é permitido, não tem um TRE da OAB que fiscaliza como pode ser feita campanha, não? Uma legislação específica? Antes de mais nada, queria dizer que esse pão de queijo aqui é fantástico. Esse é fenômeno. Urra! Minas Underline demais. Para tudo que você está fazendo, já entra no iFood Dá uma curtida. e já pede ele. Maravilhoso, entrega toda a região metropolitana. Delicioso. Esse é fenômeno. Bom, na verdade... Antes, eu e o Paulo, a gente faz parte do mesmo grupo político da OAB hoje. Eu não sou advogado nem nada, mas os meus amigos advogados, eu luto por eles também. Eu e o Paulo hoje somos o mesmo grupo político, tivemos junto na campanha do Sérgio, né, Paulo? E eu já sei algumas coisas também da campanha das campanhas de OAB. Então, realmente, no dia da eleição é um grande dia. É um grande dia para se praticar política. O que é melhor? Uma campanha eleitoral para cargo eletivo ou na OAB? Cara, a da OAB é mais divertida, né? Porque, igual o Paulo vai explicar aí, não existe essa proibição da boca de urna, entendeu? Então, aquela chapa ali e todos os seus apoiadores, eles vão estar na rua, com roupa, adesivo, entendeu? A pessoa está entrando no colégio para poder votar, tem gente abordando e... Exatamente. E assim como na eleição, nas eleições políticas normais, tem uma série de pessoas que estão indo votar ali que são desavisadas, não sabem o que está acontecendo, não sabem quem é candidato. Então, na eleição do AB, ali é um momento para você estar recrutando mais um eleitor ali em cima da hora. É ou não é, Paulo? Sem dúvida.
As principais diferenças... muito bom mesmo, viu? As principais diferenças da campanha partidária para a campanha institucional, primeiro, não existe um fundo. O Conselho Federal ou qualquer outra entidade não verte dinheiro para que a gente faça a campanha. Então, o dinheiro ele sai dos próprios apoiadores. Então, as pessoas que estão compondo a chapa, as pessoas que acreditam no projeto, elas é que fazem as doações, pessoas físicas mesmo, né? O que cria também esse laço de proximidade. Dizer, pô, eu acredito mesmo nesse projeto, eu estou doando para esse projeto. E o segundo, que as campanhas elas são feitas pelos próprios integrantes da chapa e por aqueles que acreditam. Né? Assim, você não tem a contratação de gente, aí você também não tem a veiculação de propaganda política no rádio, na televisão. Né? É um negócio bem mais orgânico. Se você quer atingir o seu eleitor lá de Extrema... Extrema é a divisa com São Paulo, Minas, São Paulo. Você vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá, vai ter que pegar na mão dele e vai ter que falar para ele por que você quer ser candidato. Ou rede social, também ajuda, mas não resolve. Mas não resolve. Porque muitas vezes, em outras campanhas, a gente ouviu dizer, olha, até votaria, mas não veio aqui. Não veio aqui. Entendeu? É muito diferente. O fulano veio aqui. E o outro veio aqui. Então isso é bem diferente, é sintomático. Minas é muito grande. Um dia eu estava conversando com um amigo do Sergipe. Falei com ele, cara, como que é a campanha aí? E ele falou, velho, lá vocês vão nas cidades, aqui a gente vai em todos os escritórios do estado. É bem menor. Porque é bem menor, mas aí eu pensei, pô, a gente vai na cidade, eles correm as cidades todas ali com, sei lá, 15 dias. Ele falou, não, aí a gente tem que ir escritório por escritório, conversar com cada um, explicar o projeto, tudo. Ou seja, o negócio é orgânico mesmo. Né? E acho que tem que ser assim. E no dia da eleição, tá liberado usar broche, usar camisa, fazer campanha, sabe? Campanha mesmo, de abordar com panfleto, falar, doutor, você já tem candidato? Às vezes até fala, tem. Fala, não, mas deixa eu te apresentar o meu aqui, que o projeto é esse, é aquele. E aí você leva todos os botes de campanha. E muitos votos são virados ali na hora. Isso eu digo porque várias vezes eu já ouvi. Pessoas pegaram minha mão e falaram assim, Paulo, você tá... Na campanha agora do Sérgio. Paulo, você tá com o Sérgio? Eu não conheço ele, mas eu conheço você. E eu vou votar nele por sua causa. Ou seja, aquela proximidade que você cria e uma credibilidade que você passa, que faz o projeto ser como um todo. Lógico, o Sérgio é um fenômeno, tanto na advocacia quanto na política. É um cara que está revolucionando a ordem. Você vai trazer ele aqui para nós. Se Deus quiser. Sérgio, por favor, fica aqui o convite. É um cara assim completamente moderno, ligado a todas as pautas mais contemporâneas de diversidade, de inclusão, de avanço de verdade. É alguém que está com muita vontade de trabalhar e, assim, tem feito coisas na ordem que até quem está mais tempo fala, olha, eu nunca vi. E aí isso é bom, por quê? A pessoa que confiou o voto, às vezes é aquele colega de sala, às vezes não está muito ligado à advocacia, às vezes está começando a advogar agora. Tem gente que às vezes fica com hiato, sem advogar, às vezes está prestando concurso público, foi mexer com outra coisa. Depois de uns 3 anos, 4 anos, volta. E aí tá meio perdido, eu falo assim, pô, o Paulo tá ali, eu vou onde o Paulo vai. E isso é muito legal. E a pessoa te vê ali na hora, te vê doando sangue, tempo, faz a diferença. E aí é divertido, assim, pra quem gosta é divertido. Porque aí, cara, é um puxando pra um lado, outro pro outro. Nessa última campanha a gente teve 4 candidatos. Então eram, no mínimo, 4 grupos na porta de cada colégio eleitoral, zona eleitoral, puxando um pelo braço, outro pelo braço, falando, vota aqui, vota comigo, já tem candidato. Então fica... E é um ambiente, assim, que é de amizade, porque depois daquele dia, todos voltam a ser colegas e, obviamente, o trabalho é feito em prol de todos e não só do grupo que ganhou, porque é sempre feito em prol da advocacia. E aí, beleza. Então a gente ganhou. E hoje, o que a OAB Jovem ela faz? O que a OAB Jovem tem feito assim, pro jovem advogado? O jovem advogado. Pelo que ela luta? Bom, a OAB Jovem, ela luta de uma forma geral pelas melhorias das condições de trabalho específicas do jovem, que é o recorte da classe que mais sofre no começo da carreira com violação de prerrogativa. É o juiz que não respeita, é o delegado que não respeita, são os menores salários. E a gente acredita muito, lá no OAB Jovem, na educação.
Então, um dos pilares do AB Jovem é a educação. A gente promove, quando não de graça, a preços assim simbólicos, os mais diversos tipos de evento para que o jovem advogado tenha acesso à educação de qualidade, de forma que ele consiga, com a experiência do trabalho e acadêmica, se promover dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, tanto por conta própria, ele se capacitar para atender melhor um cliente, para dominar melhor uma matéria, para perder o medo de falar em público, para fazer uma sustentação oral, para conseguir administrar o escritório dele. A gente pensa, inclusive, muito mais naquilo que não foi ensinado na faculdade. São essas soft skills. Real life, né? Real Exatamente. life é diferente. Você sentar com um cliente para poder oferecer o seu serviço, você não aprende isso na faculdade. Exatamente. Até porque a faculdade forma operador de direito, não forma advogado, mais que alguns parentes meus me perguntavam se eu fazia advocacia e tudo. Um dia os cursos de direito prepararam a gente para ser advogado, hoje não. Então, o primeiro pilar é esse. É o pilar de correr atrás de formas para que o jovem não fique esperando também, por exemplo, por um piso salarial somente. É lógico que a gente trabalha por isso também. Existe uma construção nesse sentido, está tendo um diálogo com os escritórios, com a jovem advocacia, mas a gente entendeu que isso não depende só do AB, não depende da boa vontade de quem está gerindo a ordem, porque isso tem que passar por um processo legislativo na Assembleia de Minas e ser sancionado pelo governador, ou seja, algo muito mais complexo. Então, lá atrás, o que a gente entendeu? A gente precisa fazer algo que o jovem consiga sair dessa condição dele. Assim como eu consegui sair, eu vim lá do interior, uma família que não é abastada, e estou caminhando. Eu sou testemunha da minha própria história e eu quero que cada jovem desse também caminhe. Então, o primeiro pilar é esse da educação. O segundo é o da descentralização. O jovem, e aí assim, quanto mais longe da capital, mais existe um sentimento, ou existia, na verdade, de não pertencimento. E aí eu vou contar uma passagem aqui que, bem no começo do AB Jovem, eu conheci um pessoal que até hoje é meu amigo, de Varginha, de Pouso Alegre, de Poços de Caldas, que não conhecia Belo Horizonte. Eu falei, gente, mas como é que vocês não conhecem Belo Horizonte, pô? A capital do estado. Cara, porque para eu chegar em São Paulo é 2 horas. Para eu chegar aqui é 5, 6. E aí aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu falei, pô, então o cara não tá vindo aqui, tá indo para outro estado. Então a gente é que tem que ir. E aí levar essa injeção de autoestima para fazer a OAB fazer sentido. Aquele que está um pouco mais distante da capital, às vezes tem um sentimento assim, pô, a OAB não vem aqui, não faz nada por mim e tal, e não é sem razão não, porque de fato a OAB ficava muito encastelada aqui na capital. Então por isso que eu rodo muito, para poder levar todas essas, todos os benefícios, mas não só os benefícios, que às vezes é um negócio palpável, que você faz uso uma vez ou outra, mas essa presença que dá uma injeção de autoestima mesmo. E a troca, né, que é muito gostosa. Quando eu vou no sul, no Triângulo, no Vale de Jequitinhonha, Norte, onde for, aqui no Centro-Oeste, a gente conhece advocacias diferentes que sofrem com dores diferentes das da capital ou das minhas próprias. A gente entende por que o jovem lá está reclamando tanto disso ou daquilo e por que na outra ponta do estado está reclamando de outra situação, e às vezes você senta, você passa ali um dia ou dois com a advocacia do lugar, ouve, que é o mais importante, e traz aqui para a capital para debater com a diretoria, dizer, olha, está precisando disso e disso em tal subseção, de tal região, ou a gente traz o problema para pensar. Está acontecendo isso, como é que a gente resolve? Dá uns exemplos aí. Cara, muitas vezes... De problemas regionais. Um problema. Juiz que às vezes só nomeia o mesmo grupo de advogados para dativo. Então você tem uma cidade lá que tem uma subseção que tem, sei lá, 50 advogados, e o juiz nomeia os mesmos 5 sempre. Porque o poder dele é de nomear, ele nomeia. E isso cria uma concorrência desleal, porque esse advogado que é sempre nomeado não precisa procurar cliente. Ele está recebendo do Estado, ele vira quase como funcionário público. E o jovem que está chegando, que tem todo o interesse na advocacia dativa, fica sem condições. Porque o juiz, às vezes, é uma vara única, o juiz monopolizou ali a lista entre 5, e aí a OAB tem que agir. Porque o dativo não é para ser carreira e nem fonte de renda inesgotável para ninguém. Em algumas outras subseções, por exemplo, a gente tem aí problemas de
juiz que não atende o advogado, do delegado que tem um procedimento próprio e deixa o preso conduzido, inacessível, durante muito tempo, inclusive para o advogado, que tem direito de contatar o cliente a qualquer momento. E às vezes a gente só vai entender por que isso acontece quando a gente está lá. Que aí você escuta as mais diversas histórias de por que isso é feito dessa forma ou daquela outra. Às vezes, recentemente, tem ouvido aí algumas caravanas que têm passado aí de captador de previdenciário, e aí você tem que entender, porque às vezes o pessoal, eu não vou lembrar o nome direito, mas às vezes o pessoal te fala assim, o Brasil Prev não sai daqui. E se você escuta daqui, você não sabe o que é Brasil Prev, e quando você vai lá, às vezes você está lá numa tarde, passa um carro do Brasil Prev, aposentado, você tem direito à revisão do seu benefício, gratuitamente, não pague consulta, vem aqui que a gente te reaposenta, você vai ganhar muito dinheiro, blá, 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 que cria uma concorrência desleal, ainda bem que tinha acabado. Então essas coisas que a gente só consegue entender localmente, né? E que são obstáculos ao exercício da advocacia mesmo. E, por último, o trabalho da própria integração, e aí volta o networking. Quanto mais a gente consegue juntar a jovem advocacia, integrar entre si, juntar o norte com o sul, triângulo centro-oeste, mais a gente fomenta os negócios dentro da própria advocacia. E que me permita, por favor, dizer que não existe concorrência dentro da advocacia. A advocacia, ela dizem que está saturada, mas ela não está saturada. Exatamente, esse era um ponto que eu iria te perguntar logo após a sua conclusão. Sobre essa discussão em pauta que hoje muito se fala, que se balançar uma árvore cai 3, 4 advogados, inúmeros cursos de direito sendo criados em faculdades, universidades. Qual que é a visão da OAB sobre esse alto volume, ou até mesmo essa fama da profissão, né? Porque o advogado, desde muito tempo, ele traz um status social para quem o é. Né? Então, como que a OAB ela vê essa crítica da mídia em cima dessa superpopulação de advogados que vem se formando, e sem aqui entrar no mérito da qualidade deles também, mas acaba que o controle fica um pouco menos averiguável, né, nesse sentido. E aí, só a título de comparação, o Conselho Federal de Medicina, eu não sei se esse bloqueio ainda está em vigor, mas durante um tempo, talvez ainda esteja, não era possível, permitido, criar-se novas faculdades de medicina por esse motivo. Porque estava tendo uma superpopulação, entendeu? E aí as faculdades estavam sendo criadas a toque de caixa não para formar médicos, mas para ter alunos. Sim. Entendeu? Bom, é um fato inegável de que os cursos de direito e a educação como um todo virou um grande negócio. Antes as faculdades elas eram públicas ou tinham algum viés beneficente, algo assim que era para fomentar, sem muita finalidade lucrativa, para fomentar o conhecimento mesmo, e hoje virou um negoção. E aí tem grandes grupos educacionais aí na praça, e alguns deles sérios, outros nem tanto, preocupados somente com a faturar. E o curso de Direito ele é um curso que abre um leque gigante de carreira, porque aí você pode fazer uma série de concursos públicos com ele, desde assim, o mais simples, a carreira mais básica ali, até as mais bem remuneradas, e ele é barato de abrir. Então, sim, você precisa de uma... Porque ele é todo teórico, né? Você precisa de uma biblioteca e só. Né? Não precisa de mais nada. Por exemplo, no curso de medicina você já precisa de ter laboratório, todo um aparato que é muito mais caro, e no curso de direito você não precisa nem disso. biblioteca, para ser bem sincero, porque você nem tem biblioteca. Você precisa dos professores e da sala. Tem uma certa relevância na área porque vendem o curso. Sim. Para aí sim poder dar a teoria. Fora Exatamente. Isso. Mas, ainda assim, com todo esse universo de advogados, existem dados aí que dão conta de que existem mais faculdades de direito no Brasil do que todas do mundo juntas, e que proporcionalmente aqui tem mais advogado por cabeça do que em diversos países do mundo, mas ainda eu acredito que não está saturado. E não está saturado por quê, Samuel? Existe uma qualidade muito baixa de formação,
E quando o jovem, ou advogado, ou advogada, ela vai se especializando e vai trabalhando de forma séria, não quer só ganhar o dinheiro, não coloca o dinheiro na frente do direito do cliente, ele se destaca. E eu estou te falando isso como um advogado trabalhista. Um dos ramos aí mais tradicionais do direito e que a jovem advocacia entra porque dá um retorno mais rápido, assim como o juizado especial, assim como um criminal, que são áreas que as pessoas olham e falam assim, não, pô, já tem muito. Já tem grandes nomes, grandes escritórios. Já tem muita gente pegando essas demandas, mas não tem. Não tem porque, primeiro, não há uma preocupação, porque para você poder advogar, você tem que arrumar o cliente. Então não há uma preocupação em ensinar a jovem advocacia a captar o cliente e mais difícil do que chegar no topo é se manter no topo. Então, além de captar o cliente, você tem que manter o cliente, esse cliente tem que ficar com você, você tem que fazer tudo direitinho, tem que ganhar a ação, embolsar o dinheiro e passar a parte do cliente para ele. Isso tudo a faculdade não ensina, nenhum lugar ensina, alguns cursos ensinam, depois nós vamos falar um pouquinho de curso aí, né? Tem curso e curso, mas não está saturado, porque o jovem advogado que se especializa, que trabalha, que ganha experiência, que estuda, que está atualizado nas teses mais modernas e que tem desenvoltura para tratar com o cliente, ele se destaca. Isso é fato. E existe um controle muito rígido que não pode deixar de ter, que é o mínimo controle que a gente tem, que é o exame de ordem. Algumas pessoas querem que acabe o exame de ordem. Hoje nós somos 1,5 milhão de advogados, mas tem 5 milhões de bacharéis em direito. Ou seja, de no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eu tenho um caso do meu exame de ordem. Eu passei de primeira. E, cara, foi uma loucura, porque eu tava no 9º período e a gente estudou, assim, ali, né? Eu estudei na Milton Campos, formei na Milton Campos. Cara, a gente saiu de todo mundo lá, eu e os 5 amigos que eram bem próximos, fomos pro Tudo Legal aguardar o gabarito. Rapaz, cada um que ia corrigindo a prova e falava assim, 40! A gente desceu uma dose de cachaça, bananinha. Uhum. Os 5 passaram. Imagina o estado que eu fiquei pra saber que a gente tinha os 5 passados. Porque realmente o exame da ordem ele é um exame extremamente rigoroso. Né? Não vou falar que é difícil, mas ele é rigoroso porque ele exige todas as matérias bem cobradas, né? E eu concordo com você, eu endosso essa posição que tem que ter uma cobrança mesmo efetiva, porque senão aí sim que haveria uma banalização do curso, né? Eu inicialmente escolhi fazer direito não para ser um operador do direito, nem para ser um advogado. Eu escolhi porque eu vejo um curso como um curso que ele te ensina sobre o Brasil, sobre como o nosso Estado ele é formado, sobre as regras do jogo. Eu trabalho com política, eu penso em seguir essa carreira, e eu me formei em direito por ser para entender as regras do jogo e saber como eu poderia aplicá-las de uma melhor maneira possível. Durante o curso, eu me apaixonei por uma área específica do direito, que é o direito eleitoral, que é casando justamente essas duas áreas, que é uma área não tão convencional, né? Hoje, inclusive, tem até um escritório em direito eleitoral. Você falou que direito de trabalho, eu sou especializado em direito eleitoral, no caso. Mas eu concordo com você e endosso essa sua fala sobre a necessidade do exame da ordem ser um exame que ele realmente cobre, que ele não aprove qualquer um. Porque senão, realmente, a gente vai ter aí sim, uma banalização enorme de advogados e de outras funções que acabam que abaixam não o nível da profissão, porque é que nem você falou, né? As pessoas que se destacam, que têm um preparo, que estudam, que se mantêm atualizados, elas vão continuar sendo atualizadas, competindo com qualquer outra profissão. Mas a gente entende que até para o fortalecimento de outras áreas de profissões, do empreendedorismo, é necessário. Sim, e aí o exame de ordem ele é o mínimo, né? O mínimo que você tem que saber para poder advogar. Então ele é importante por isso, porque em muitos casos, aí sempre tem alguém para dizer, nossa, mas é a única profissão que exige tudo. Mas exige exatamente porque a faculdade de medicina forma médico, a faculdade de psicologia forma psicólogo, a faculdade de contabilidade forma contador, a faculdade de direito não forma advogado. A faculdade de direito forma operadores de direito, de uma forma geral, né? Então a gente precisa, assim como o médico para poder
dizer especialista, ele vai precisar se especializar, fazer uma pós-graduação, residência, enfim. Aqui na advocacia acontece a mesma coisa, de uma forma um pouquinho diferente. Você falou dos pilares da jovem advocacia e como vocês procuram ajudar o jovem advogado recém-formado. Mas fala pra mim, políticas. Redução da Isso que eu vou falar. anuidade, tal coisa, E tal aí e é tal uma e tal. crítica que eu vou fazer ao vivo aqui sobre o valor da mensalidade para o jovem advogado. Eu tive que me colocar em dia, não tinha pago o ano passado, tive que me colocar em dia com a OAB para abrir meu escritório. Você não pode abrir o escritório se você não estiver em dia com as suas obrigações da classe. E, rapaz, para um jovem advogado, é puxado. Quanto que é? Eu falo aí, não sei. Cara, é cerca de uns R$800, 800 e pouco. Então, assim, eu sei que você pode passar de 12 vezes e tudo mais, mas para aquele advogado que às vezes no começo tá recebendo 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, é um mês. Para aquele que tá abrindo seu escritório agora, às vezes ele nem tem cliente, ele tá pagando custos de contabilidade, ele tá pagando custos de, às vezes, fazendo um site ou algo do gênero. Bom, a primeira visão que a gente tem é de que para poder ingressar na advocacia existem diversos custos. Você tem que fazer o exame de ordem, você tem que ser aprovado e pagar a inscrição na OAB, e você tem que pagar a anuidade, fora aí cursinho que você já gastou para poder se fazer advogado. E por entender dessa forma, é que sempre na conversa com a diretoria, com o próprio Sérgio, com o tesoureiro Fabrício Almeida, na Caixa de Assistência, o presidente Gustavo Chavun tem feito um trabalho brilhante também, ele é um advogado muito competente, que veio do interior para poder presidir a Caixa de Assistência, e depois eu quero falar um pouquinho da Caixa de Assistência, que é de assistência mesmo, é assistir ao advogado, né? Ou seja, trazer benefícios para a classe como um todo. E por entender que existem esses custos, e alguns custos não tem jeito da gente tirar, são imposições do Conselho Federal, né? Mas o que a gente, então, chegou à conclusão? De que a gente precisava trabalhar de forma a tirar o mínimo possível do bolso do jovem advogado. E aí, como é que a gente fez isso? Na campanha, eu fiz algumas propostas para o Sérgio, que foram todas acolhidas, falta apenas uma que está para ser acolhida, que é mais complexa. Primeiro, o jovem advogado ele não é advogado só com a carteira. Então, a gente passou a dar um certificado digital, que antes não era dado, uma economia de R$180, pelo menos. Tem alguns outros aí mais caros e tudo, então a gente passou a entregar esse certificado digital. O segundo, aumentar o desconto na anuidade, que era de 30% para o primeiro ano, foi para 50%. Então, ou seja, hoje a anuidade é 900 e pouco, então esse jovem paga 400 e pouco, vai pagar proporcional a quando ele... É um desconto progressivo. É um desconto progressivo, mas ele vai pagar a proporcional, por exemplo, primeiro ano. Se ele pegou a carteira em julho, então ele vai pagar metade da metade. E vai poder parcelar. É 50% no primeiro ano, 40% no segundo, 30% no terceiro, 20% no quarto, 10% no quinto. E algo que eu achei assim, que era muito simples, muito banal, que eu já tinha feito essa proposta antes, que era fazer o parcelamento no boleto, porque às vezes o jovem advogado não tem um cartão de crédito, ou se tem, não pode comprometer o limite dele com a anuidade. E aí tudo bem, mas aí eu concordo com você, Samuel. Você fala assim, pô, mas ainda assim a pessoa acabou de pegar a carteira dela no começo do ano, ela vai pagar R$450. E ela não recebeu um centavo, eu concordo com você, né? Ou seja, ela está só gastando. Ainda que ela parcele aí em 10 vezes, em 12 vezes, vai pagar R$40 por mês, é preciso observar os retornos que a OAB dá para esse pagamento. E que muitas vezes a gente, talvez por não utilizar ou não saber que eles existem, é que a gente acaba achando que está um pouco caro. Por exemplo, hoje, dentro aqui de Belo Horizonte, existem inúmeras salas da OAB e escritórios compartilhados que são da Caixa de Assistência, os quais você pode utilizar sem nenhum pagamento adicional, além da anuidade. Ou seja, a OAB te dá o certificado digital e te dá o lugar para trabalhar. Você não paga aluguel, você não paga hora, você tem uma sala lá à sua disposição, você faz a reserva.
Tem telefone, tem internet de boa qualidade, uma sala fechada para você poder receber seu cliente, uma estrutura legal, com um cafezinho, com a gente à disposição para poder configurar seu computador, para poder operar todos os sistemas de processo eletrônico do Brasil, se precisar, sem custo nenhum também. Ou seja, a gente entrega formas do advogado começar a carreira dele. E aí, obviamente, muitos já tem um lugar para trabalhar, ou está fazendo home office, agora que foi mais popularizado depois da pandemia. Mas o fato é que existe esse retorno. E acho que está para sair do forno aí a cooperativa da advocacia, que era algo que não fazia nenhum sentido. Aqui em Minas nós temos 160 mil advogados, ou seja, são 160 mil potenciais clientes diretos fora os dependentes. E aí vai para 500 mil pessoas, aí uma estimativa. Para quê? Para que essa cooperativa de crédito também consiga fomentar o início da carreira com a entrega de uma micro linha de crédito, em que o jovem pode pegar ali, sei lá, 10 mil reais para poder montar o cantinho dele, comprar um computador legal, um telefone legal, instrumentos de trabalho e pagar aí, vamos ver a forma que vai acontecer, mas pagar em suaves prestações. Ou seja, todo esse valor ele é vertido para poder manter essa estrutura, que obviamente custa muito caro. O Conselho Federal de Medicina acho que tem uma mensalidade, uma anuidade aí de uns R$900 também, algo próximo disso. E não tem nenhum tipo de estrutura que chegue nem perto do que a OAB oferece e, aliás, não tem estrutura. Né, a OAB é a maior entidade de classe do país, né? E fora... Mais organizada. Eu não sei se em números talvez seja também, mas certamente a mais organizada e que você vê com maior destaque. Eu não estou aqui fazendo a defesa da OAB porque eu não conheço pouquíssimas pessoas dentro da OAB, mas certamente é a que a gente mais vê de fora, que é a mais organizada e que consegue batalhar por mais direitos e para os seus profissionais. Isso aí sem dúvida. E ainda tem um outro viés, e hoje a estrutura de Minas é uma estrutura que está sendo copiada no resto do país, que é a da defesa das prerrogativas. Então, quando você quer acessar uns autos e o juiz não deixa por qualquer motivo, você quer ver seu cliente lá na cadeia ou na delegacia, o delegado não deixa. Quando muitas vezes acontece do juiz querer expedir o alvará no nome da parte, sendo que é direito do advogado receber e fazer o rateio devido. Essa estrutura ela também custa dinheiro para ser defendida. Se eu ligar às 3 da manhã, num número único que tem de defesa de prerrogativas do OAB, um advogado vai me atender, eu vou explicar para ele o que está acontecendo, eu vou falar com ele, doutor, eu estou aqui numa delegacia desde as 1 da manhã e não consigo acessar meu cliente. Que delegacia que você está? Estou aqui no Ceresp da Gamileira. Ele vai sair da casa dele, vai lá, vai fazer uma intervenção em nome da OAB, vai tentar resolver a situação ali, se não for possível resolver, vai lavrar um auto de constatação, isso vai virar um processo interno à OAB que pode virar um processo, aliás, uma movimentação de um processo contra essa autoridade lá na Corregedoria, no CNJ, onde for. E essa estrutura toda, ela acaba custando dinheiro também, porque você precisa a OAB hoje ela tem um escritório dentro dela para a defesa de prerrogativas, né, para esse tipo de situação, para movimentar a máquina toda contra essas autoridades que violam as prerrogativas do advogado. Comum, é muito comum. Que é muito comum, e acontece o tempo todo. Seja por birra específica da autoridade com aquele advogado, seja porque o juiz comporta dessa maneira. Não sei se ainda está funcionando, mas tinha uma vara de sucessões no fórum que o juiz simplesmente não recebia o advogado. E está lá, a prerrogativa do advogado, ser atendido, inclusive, sem hora marcada. Óbvio que a gente precisa ter bom senso. Então, se o juiz quer marcar um horário, né, ali para ele controlar a agenda dele, beleza, vamos fazer a organização de uma forma que funcione para todo mundo e a prerrogativa seja respeitada. Mas se você tem um caso de urgência, caso de vida ou morte, esse juiz tem que te atender, porque ele tem que dar a tutela, ele tem que decidir, né? E para essa estrutura acontecer, e aí é algo que ninguém vê, também custa dinheiro. E hoje, até hoje aqui, eu tenho 4, 5, 6, 7 anos de advocacia, nunca tive um problema de prerrogativas. Fatalmente você vai ter. É igual consórcio, uma hora você é premiado. Porque, infelizmente, existem autoridades que não entendem que a Lei 8.906, que trata do Estatuto da Advocacia e ali traz as prerrogativas da advocacia,
é uma lei federal. Não foi algo que a OAB inventou para virar para um juiz, para um desembargador, e dizer assim, olha, você tem que respeitar porque foi uma norma que eu fiz aqui internamente. Não, isso foi votado pelo Congresso, isso foi aprovado pelo povo brasileiro, no meio de seus representantes, e precisa ser respeitado. Então, assim, toda essa estrutura, e aí quanto mais, fica aqui o convite para conhecer mesmo, quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que o dinheiro é bem aproveitado. Então, a gente pode falar que muitos advogados pagam a anuidade sem nem saber que eles têm esses recursos para estar ajudando o dia a dia deles, não só o jovem, porque isso daí é uma coisa que qualquer um está sujeito, né? É certo falar isso? Ou a maioria sabe do que ele pode usufruir ali dentro da OAB? Bom, eu acredito que uma boa parte saiba para ficar aqui na jovem advocacia. Eu acredito que muitas vezes o jovem ele forma sem nem saber o que é a prerrogativa. A prerrogativa não é um direito nem um privilégio do advogado. Prerrogativa são recursos mínimos para você exercer a sua função defendendo o seu cliente. Se não existe incomunicabilidade de preso, é para que a advocacia consiga fazer a defesa desse cliente, desse preso conduzido desde o primeiro momento, né? Então a gente precisa sim estar sempre fazendo um trabalho de divulgação, porque todo mundo que chega cru e precisa saber do que está acontecendo. Mas eu tenho a consciência de que vários não têm a consciência de 100% de tudo que pode ser. É feito algum trabalho junto aos diretórios acadêmicos que já tem esse viés mais extracurricular das faculdades de direito? É feito esse trabalho em conjunto? É feito. Hoje a gente tem uma atuação bem pujante da OABE, né, OAB estagiário, exatamente para criar essa interlocução, e é uma política da gestão de que a OAB esteja cada vez mais inserida dentro das faculdades, para que, sobretudo, aqueles futuros advogados que estão ali no 7º, 8º, no 10º período, que podem ter a carteira de estagiário, conheçam a OAB, conheçam o que ela tem a oferecer, se utilizem da OAB, passem a contribuir com a OAB, porque também é algo muito importante de se saber. Não é o que a OAB pode fazer por mim, é o que eu posso fazer pela OAB para que ela atenda todo mundo, inclusive a mim. E hoje, inclusive, não há taxa de inscrição para o estagiário e a anuidade foi reduzida para R$ 33,00. Exatamente para fomentar a inscrição desses estagiários, e hoje um trabalho é feito muito mais próximo das faculdades, está tendo evento direto dentro das faculdades para os alunos, para tratar sobre a OAB, para tratar sobre a advocacia e sobre as possibilidades nesse mundo, né, nessa carreira nossa. E um assunto, e agora ficando um pouco mais relaxado, porque a gente está caminhando para um momento que é o nosso momento especial do White Rabbit, mas antes da gente chamar o nosso querido Flávio para a gente entrar nesse momento e já ir descontraindo o nosso clima, quando você é aquele jovem saltitante ali na universidade, faz parte de uma bateria ou faz parte de uma atlética, você faz parte de eventos universitários. Sim, e essa é a minha maior dor depois de ter formado, porque eles acabam. Mas eu vou te contar uma coisa, então. E esses eventos universitários eram magníficos. Eu esperava o ano inteiro, treinava o ano inteiro para poder participar dos jogos jurídicos. Era uma coisa maravilhosa. Treinava. Sim. E depois eu fiquei sabendo só que havia uma espécie de jogos jurídicos para advogados, né? Que não sei se acontece todo ano, mas como é que é? É no estilo mesmo dos jogos jurídicos mesmo? É eleito uma cidade? Justamente esse networking necessário entre os advogados? Então, os jogos da Advocacia Mineira, que é chamada aí de JAM, eles acontecem anualmente, vai acontecer agora, em julho, e eles acontecem sempre no SESC, aqui em Belo Horizonte, lá em Venda Nova. Tem aí, acredito que por volta de umas 30 modalidades. Cada subseção pode se inscrever, ou por conta própria, ou juntar com outras cidades, montar uma delegação, se inscrever nas modalidades que tiver interesse. Eu mesmo sou um exímio jogador de truco do JAM.
Na última edição eu fui o 6º melhor jogador de truco do estado de Minas Gerais. Tem como, peraí. Tem truco? Tem truco, Porra, tem aí é sinuca, putaria. tem buraco, tem Aí- dama, tem xadrez, beach tênis, Mas futebol como- de campo. Como que eu faço, primeiro? Vamos lá. Como que é definida uma subseção? E segundo, como eu faço parte de uma subseção para poder jogar uns jogos em uma determinada, no Jam, por exemplo? Então, é sempre aqui no Sesc. A Perfeito. sede, mas aqui é como se fosse também digamos assim, o último campeonato, porque existem os campeonatos regionais, e aí funciona, não é necessariamente, mas pode funcionar como uma eliminatória, às vezes tem, a cidade ali tem 2 times, e aí eles estão querendo fazer uma peneira, alguma coisa assim, e serve até também para os atletas irem preparar, treinando né? e se prepararem, né? E aí, ou seja, então acontece nas regiões, como aconteceu recentemente na Zona da Mata, já aconteceu no Norte, no Sul. E aí agora estamos próximo aí, mês que vem, vai ter aí o JAM mesmo aí, estadual, uma expectativa de público de 5 mil advogadas e advogados. Para poder fazer parte, você precisa se inscrever por alguma subseção, seja aqui por Belo Horizonte, seja por alguma outra. Uma subseção, ela somente por cidade? Cada subseção ela pode abranger mais de uma cidade, porque são 250 subseções e 853 cidades. Então, na verdade, muitas abrangem mais de uma cidade. Como também podem ter mais subseções dentro de uma própria cidade, ou não? BH tem, né? Exatamente. BH tem. BH tem Barreiro, Venda Nova. E Barro Preto, que é uma nova subseção, que já tinha sido votada para ser criada, mas ainda não tinha sido efetivamente instalada. Então, aí vem o fato mais importante de participar da OAB. Porque aí você participa da OAB, você começa a criar os contatos, você consegue participar, porque, por exemplo, nas subseções, o presidente da subseção, com o diretor de esporte, com o delegado da Caixa de Assistência, fazem a organização. E aí cada um organiza da forma como melhor lhe apruver lá. Tem um edital, né, ou às vezes abre as inscrições para quem quiser se candidatar e depois faz uma seletiva. Então acaba que precisa estar ali dentro. Lógico que isso é sempre divulgado, mas a divulgação ela passa, obviamente, pelo presidente da subseção, diretor de esportes e delegado da Caixa para poder fazer a organização dos times. E muitas vezes a subseção fica sem um time numa determinada modalidade porque não tem quem está interessado. E normalmente, justamente para viabilizar a participação de todas e de todos, é que não há problema, em regra, de um advogado, por exemplo, você está aqui em Belo Horizonte, Bauer também, mas aí vocês têm um contato, sei lá, em Uberaba, em Nova Frutal, Lima. Aí Nova você Lima. joga e aí por você eles. joga por eles exatamente para poder viabilizar a participação de todo mundo. Perfeito. Então, Samuel, Eu sou inscrito na de Nova Lima. o que você vai julgar? Não vou jogar nada não, porque eu não sabia dessa possibilidade. Mas a minha inscrição da OAB é Nova Lima, pensando que eu poderia jogar por Nova Lima. Isso há muito tempo atrás, em 2020, quando eu me formei. Mas, bom, jogar alguma coisa, eu acho que eu me aposentei, eu tô mais indo pro lado do truco. Nem você falou que eu não sabia, vou aí te desbancar, porque Vem. de mentira eu sei um pouquinho, né? Mas, pô, muito bacana. Caminhando então pro nosso final, o nosso momento White Rabbit, nosso momento em que nosso patrocinador, ele solta a loucura que há dentro da gente, né? Ele é o coelho da Alice do País das Maravilhas, do Chapeleiro Maluco. E é um momento que a gente quer que você conte um fato curioso, um fato bizarro, um fato maluco, nessa sua trajetória como um todo. Pode ser um fato que aconteceu nessas andanças aí por Minas Gerais, pode ser um fato na campanha, pode ser um fato na época de bateria, de puteria, que certamente deve ter tido vários. Nossa Pode ser qualquer tipo de fato. A única coisa que ele tem que ser maluco. Se ele não for maluco, aí ferrou. Então aí é o momento nosso patrocinador White Rabbit, por favor, solte a maluquice que há dentro de você. Aquele é um bom. De Uberaba? Não, foi Patos. Não, de Uberaba eu caí no buraco. Ah, esse é bom também. Saúde. Saúde. Bom, vamos lá. Se a banca julgadora aqui entender que
não é legal o suficiente, a gente conta outros. Porque tem que ter algum tipo de parcimônia, né? Isso aqui vai alcançar aí o Brasil e o mundo, né? Mas no final de uns jogos jurídicos, lá em Uberaba, a gente saiu da festa, depois de ter tomado várias White Rabbit, né? E eu tinha trocado a minha camisa da PUC com uma camisa da Federal. Que a gente chamava lá, chama de vetusta, né? Nossa camisa era amarela e preta e a deles vermelhinha. Vermelho e branco. Com gurilão e tudo, que é o mascote deles. E ao sair da festa, eu vi... A festa era na beirada de uma rodovia. Tipo assim, a rodovia passando aqui. Eu vi um cara deitado no meio de um pouco de mato que tinha assim, sabe? Eu falei, cara, tem que ajudar aquele cara ali, velho. Aí quando eu fui lá, eu queria pegar ele pelo ombro. E ele tava virado, com a cabeça virada para cá, as pernas viradas pra rodovia. Quando eu fui dar a volta, tinha uma vala, cara. Então eu caí na vala. Sumi na vala. Subi na vala, caí. Fiquei olhando pro céu assim um tempo, sem entender o que tinha acontecido. Tava tudo escuro, de madrugada. E aí apalpei tudo, telefone, tava inteiro. Aí beleza. Só que nisso eu tava escutando o pessoal gritando, caiu alguém na vala, caiu alguém na vala. Pô, caiu alguém na vala. E eram meus amigos, que tinham saído comigo da festa. E já estavam lá na beira da rodovia. Quem tava? Quem que era? Tava o Felipe Pena, que formou comigo, Rios, a turma que era da minha sala mesmo. E aí, quando eu levanto, eu vejo que o cara não tá nem lá mais. O cara tinha saído. E quando eu levanto assim, aparece metade do meu peito assim pra cima, esse mesmo pessoal, amigo meu que tava gritando, falou assim, ele é da vetusta, deixa ele lá nesse buraco e tudo. E montaram no carro e foram embora, velho. Aí daí a pouco eu chego no hotel todo sujo. E aí o pessoal olha pra mim e fala assim, velho, que é isso? Que você tá sujo? Eu falei, velho, eu que caí na vala. E vocês estavam lá gritando que era pra me deixar na vala, pô. Eu falei, você também vai trocar a camisa aí? Quem mandou você trocar a camisa? Tem que ficar com a sua, nós ganhamos deles, ok? Então é validade gostosa, né? Nos jogos jurídicos como um todo, né? Você tem algum caso, White Rabbit, Bauer? Tá, tem, né? Tem, uai. Nos jogos jurídicos de Barbacena 2013, era o meu primeiro ano, meus primeiros jogos, e eu ia tocar na bateria, foi quando eu conheci o Paulo. Foi meu primeiro jogos da vida. A gente ia tocar no sábado. Aí de sexta pra sábado eu tava uma mistura de empolgação com nervosismo. Falei, vou me embriagar pra esquecer. Só que eu esqueci tanto que eu acordei numa fazenda na zona rural de Barbacena. E tipo assim, eu não conhecia as pessoas de lá, que estavam lá. E aí, tipo assim, eu acordei num quarto, tinha umas pessoas dormindo assim, eu falei, que isso, velho, eu não conheço essa galera aqui. E aí eu saí, e tipo assim, eu olhei a hora, tava dando a hora de começar a arrumar pro desafio de bateria. Que isso, porque tem que pegar os negócios, pôr no bagageiro do ônibus, aquela história que você sabe. Aí eu saí pela fazenda, andando pela fazenda, e aí eu encontrei um amigo meu. Falei, velho, o que eu tô fazendo aqui, velho? Aí esse cara tava hospedado lá nessa fazenda. Ele falou, velho, você ficou maluco ontem, entrou na nossa van e veio pra cá. E dormiu aí, nesse chão. Você dormiu no chão. E aí eu acordei. Eu tava com uma roupa que não era minha. Que eu tava vestido de roupa de atlética, não tava com ela mais. Aí, mano, com muito custo, eu consegui uma pessoa pra me levar pro hotel pra poder organizar o desafio de bateria, que a gente quase perdemos a hora e perdemos o desafio. Fomos o último colocado também. É melhor ter ficado na fase. O Paulo foi campeão e a gente foi o último. É melhor ter ficado na fase. Não, mas valeu a pena. Valeu a pena porque foi uma experiência top. Foi fenômeno. Os jogos jurídicos é bom demais. Demais. Saudades. Exatamente. E teve um caso curioso, a gente estava conversando nos bastidores sobre uns jogos jurídicos, particularmente que o Bauer queria fazer a pergunta para você, queria te perguntar para você trazer para cá um fato, até mesmo, na verdade, sério, muito sério, o que aconteceu. Conta pra gente também, conta pro público o que aconteceu nesse fato tão curioso que foi em um dos jogos jurídicos também.
Foi em Patos. Esse foi em Patos. Deus protege a gente, né? Peraí, antes, dá o seu depoimento pros estudantes de direito que estão entrando aí na faculdade agora, não conhecem nada sobre atlética, sobre esse universo gigantesco que é o esporte universitário e tudo que o cerca, que aí são os eventos, etc. Quão bom isso foi pra você e como que isso te impactou e qual a influência que isso teve na sua vida, mesmo que seja negativa também. Mas fala aí, dá o seu depoimento. Bom, como alguém que tinha chegado do interior e não conhecia ninguém, isso foi extremamente importante, toda essa dinâmica. Aula lá no Corel, Bandeco, Rosa, como é que chamava lá do fundo? Mandala. Mandala era baladinha, mas Mandala também. Ou seja, os momentos que a gente passava ali, os momentos de jogos jurídicos, desafio de atlética, isso tudo me aproximou de N pessoas, de outras faculdades, que é muito importante. Hoje, por exemplo, estou aqui porque nós criamos uma amizade lá atrás, interfaculdades, né? Isso é importante porque, por exemplo, um dos meus sócios eu conheci dentro da UAB. E aí quando eu falo que não existe concorrência dentro da advocacia, é por isso. Desenvolvendo um trabalho dentro da OAB, eu conheci um dos meus sócios, que é o Matheus, e o outro tocou comigo vários anos Pedro na bateria, Ângelo. que é o Pedro Ângelo. Né? E a gente disputava quem tocava pior, né? Mas tudo bem. Ou seja, e isso falando só daquilo que foi assim, do ápice da relevância para minha vida. Hoje eu divido apartamento com um outro integrante de bateria, que é o Vitor. Beijo pro Vitão. Ou seja, a gente vai conhecendo as pessoas e aí, fora as parcerias que a gente vai fazendo, as pessoas começam. Existe uma empatia diferenciada quando você passou pela faculdade com a pessoa, quando você frequentou os mesmos lugares e quando a gente se encontra. E hoje, N colegas meus, ex-colegas de faculdade, de bateria, estão ocupando outras funções e a gente tem essa abertura em outras funções, não só dentro do direito, né, mas outras funções na vida como um todo. Muita gente largou o direito, foi mexer com outra coisa. E aí fica aqui também um convite para que a gente sempre fomente os negócios dos nossos amigos. Hoje eu tenho fabricante de cerveja, tem gente que tá... Marcelão. Precisamos de um patrocinador de cerveja. E aí, ó, Marcelo. Olha o network sendo feito Exatamente. aqui ao vivo. Tem gente que mexe com tecnologia, agência de viagem, uma série de coisas. E a gente acaba conseguindo ter mais desenvoltura na vida. Né? Não é que ninguém vai fazer nada pra você de graça, mas é que você tem alguém de confiança, né, para poder fazer aquilo ali para você. Então a importância maior foi essa. Né? Ter gente hoje, né, conhecer gente em Belo Horizonte todo, no estado todo, no Brasil todo. E o fato de você estar inserido naquele contexto ali, vestindo uma mesma camisa que aquelas pessoas, porque numa mesma faculdade tem pessoas que não participam, né? E aí você acaba criando aquele vínculo muito maior com aquelas pessoas que você compete junto com elas, você ensaia com elas, treina com elas. O seu vínculo, ele é infinitamente maior do que só com aquele cara que você é da sala. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Tanto que os melhores amigos que ficaram da faculdade não foram necessariamente os da sala, mas tem muitos que são da bateria. Eu sempre falo isso. O importante da faculdade é você viver a faculdade. É você procurar fazer atividades extracurriculares. Pode ser que você fortaleça um vínculo com uma pessoa da sua sala. Certamente. Mas certamente hoje eu carrego, principalmente da minha época de Milton Campos, meus amigos da Atlética. Meus amigos do time da Atlética em que eu fazia parte. Era banco. Você era banco. Certamente. Deixei nervoso. Isso aqui... Horrível jogador. Eu quase gerei a expulsão da Milton Campos dos jogos de Uberaba por ter invadido a quadra e isolado a bola no meio de um jogo, de uma semifinal. Mas isso ficou papo para uma outra hora. Mas certamente essas atividades, seja na mediação, seja no próprio diretório acadêmico, fazendo alguma atividade. Então você, estudante, que está no seu curso, seja de direito ou qualquer outro,
viva a faculdade, procure atividades extracurriculares da sua universidade, da sua faculdade, um grupo de estudos, pesquisa. Esse é o momento que você tem para fazer esse tipo de networking. Né? Porque depois, quando você forma, você vai começar a participar de rodadas, seja pelo seu conselho de classe, conferências, eventos, confrarias. E é naquele momento que você tem que participar. Quando você está na faculdade, você tem que viver esse tipo de networking. Então, aproveite, viva e curta com moderação. Eu queria botar um ponto também aqui específico, que é o seguinte. Dentro da faculdade, você tem algumas entidades que representam o estudante, né? Você tem o DA, o Diretório Acadêmico, que é de um curso específico. Você tem o DCE, que é dos estudantes da faculdade inteira. Você tem a Atlética, que, em alguns casos, não, mas geralmente representa um curso. Eu quero defender aqui a Atlética. As outras entidades têm sim a sua importância. Mas eu quero defender as atléticas porque elas fazem um trabalho sério, muitas vezes sério, e é um trabalho que ali você vai conseguir desenvolver coisas e vai conseguir curtir também. Não que as outras não sejam importantes, mas é a que mais vai te aproximar das pessoas e vai te proporcionar bons momentos, porque eu sei que ela é preterida muitas vezes, inclusive por diretores das faculdades, têm preconceito com as atléticas. A minha, inclusive, sofreu com isso muito tempo. A gente conseguiu reverter isso com trabalho mesmo e seriedade, assim. Vou mandar um beijo grande aqui pra Vanessa, minha amiga, que foi presidente da Atlética muitos anos, e graças ao trabalho dela a gente conseguiu reverter isso. Eterna. Eu sei que... eterna. 10 anos Eu sei que a PUC também não tem uma relação muito boa também com a entidade. A Milton Campos tem. Ela chegou a ter, Milton Campos antes ela tem. não tinha, mas começou a ter, e eu tenho que fazer, ressaltar, muito por causa do Fred. O Fred, ele, não sei se você teve a oportunidade de conhecer o Fred Suretti, Conheci. ele é uma pessoa que é um comunicador também, ele é uma pessoa muito politizada, muito política, então ele começa a ter uma certa relevância, trazer relevância para a Atlética naquela época, e a gente teve um histórico de vários presidentes que mantiveram boas relações. Com a faculdade, Até chegar ao ponto da Atlética da Milton Campos Ser patrocinada. ser patrocinado pela faculdade e ter bancado tudo um ônibus. Isso, para uma realidade de uma Atlética, pessoal, a gente muita está coisa. falando de Muita coisa. um fluxo enorme. É claro, né? E aí, gestão é uma coisa diferente do que a relação institucional. E a própria Atlética hoje, a Milton Campos, ela usa nos seus vídeos institucionais vídeos de membros da Atlética. A Milton Campos, quando ela foi vendida, e eu gosto de falar assim porque eu sou filho da Milton Campos, eu tenho muito orgulho, quando ela foi vendida agora para o Grupo Ânima, o vídeo que foi divulgando o novo grupo era o Ursão da Atlética da Milton Campos estava presente nele. Era um outro ex-BBB, que eu não me lembro exatamente quem que era, mas era... Eu acho que era o Gil do Vigor. Gil do Vigor. Gil do Vigor. Gil do Vigor e Ursão. Os Entendi. dois que estavam anunciando Milton Campos dentro do Grupo Urbano. Cara, e você acredita que um dos maiores sonhos que eu tinha dentro da faculdade era encarnar o Pinto? Você já vestiu ele? Eu vesti. Mas tinha que ser o Pinto chapado. Que tem um olhinho aquele- caído, aquele assim, é porque bom. tem um pinto bolado, Tem mas um pinto pô, não representa tão Não, bem. mas Aí, explica o que é o pinto, que as o pessoas Pinto não... o Pinto, filho da galinha, ele é o nosso É o mascote. Pinto jurídico. O Pinto jurídico. E por muitos anos, ele foi o Pinto chapado. Ele era bêbado. Então ele tem uma cara assim, meio lesada, com a canequinha na mão. E aí depois substituíram pelo Pinto bolado. Ficou legal, mas não representava tão bem assim. Eu prefiro abraçar a tradição. Tal. E eu consegui ser... Onde que foi? Foi um dos últimos. Ai, não lembro. Jogos? Talvez eu já tivesse formado. Ah, você foi no desafio? O Pinto? No desafio. No desafio. Fiquei lá pendurado em alambrado, correndo no meio do povo, Entendi. suando. Tem uma foto engraçadíssima aí. Eu vestido de Pinto e fizeram uma montagem, né? Alguém da caravana de Goiás. Essa foto de vez em quando aparece por aí. Maravilha. Mas é isso, o recado tá dado. Você que tá na faculdade aí, jovenzinho, que tá na faculdade, procure a Atlética da sua faculdade. Tem certeza que alguma coisa eles têm pra te agregar. Tem certeza absoluta.
Não é isso, doutor Paulo? Sim, o que a Atlética mais me agregou era eu chegava no final do mês e fazendo conta achava que ia sobrar um dinheiro, aparecia uma festa da Atlética. R$30 a entrada, mais 30 do Uber pra ir voltar, mais 10 do cachorro quente na porta, pronto, eu já tava no vermelho. Aí que tá. Aí você tinha que fazer parte da Atlética, pelo menos os R$30 da entrada você não pagou. E agora, então, pra gente ir finalizando, enquanto eu vou servindo aqui nossa cachaça, porque ela é, como bons mineiros, Claro. a gente sempre tem que ter uma boa dose de cachaça. E enquanto eu vou servindo esse maravilhoso blend aqui da Fogão a Lenha, conte pra gente um pouco da história que nós interrompemos aqui verdade. sobre Patos de Minas. Patos né? de Minas. Muito... Talvez quem não vive essa dinâmica e o contexto dos jogos jurídicos não entenda que as brincadeiras são saudáveis. Você estava falando que é da Milton, você falando que é da Fumec, eu lembrando as músicas aqui. Umas músicas muito saudáveis, outras nem tanto, mas que fazia parte, né? Essa provocação de torcidas. E isso sempre foi entendido com muita naturalidade entre os representantes, os membros, dos atletas e tudo. E numa dessas... Achei bom, hein? Uma das delegações, vamos dizer assim, não tinha o hábito de frequentar os jogos jurídicos. Ah, ela era recente, Era uma faculdade... Não, foi um pessoal que foi avulso. De uma entendi. faculdade, eles nem participaram. Não tinha delegação, não disputaram. E foram pra lá. E no meio dessas brincadeiras... A gente cantava sempre que o pinto vai te pegar, o pinto vai te pegar. E isso foi durante a noite com todo mundo, inclusive com esse pessoal. Que no final da noite, ali pelas 6 horas da manhã, no início do dia, não gostou muito, mas a gente estava em bando, saindo lá de Paz de Minas, saindo lá do Paiolão, do Parque de Exposição, e eles ficaram meio bolados e falaram que ia bater na gente, mas a gente tava um grupo ali de mais de 10. Ao sair lá na rua, um pessoal quis entrar num Uber, num táxi, não sei o que era na época. Só que um dos meninos queria muito ir a pé. E aí eu falei com ele, velho, eu vou a pé com você. Quem? Ele chama Pavão, Bruno Costa. Eu vou com você, então vamos a pé. Aí nisso, cara, encostou uma Hilux, uma L200, sei lá, uma caminhonete. Eu nunca vi tanta pessoa sair de dentro de um carro. Sei lá, velho, tinha umas 10 pessoas dentro do carro. E aí eles foram descendo. Falaram, canta agora, quero ver você cantar agora, não sei o quê, nós vamos pegar na porrada, e pererê, pororô. E aí nisso, um deles tava vindo na minha direção, o passeio era bem largo, um deles tava vindo na minha direção, e eu fiquei olhando pra ele, falando, velho, não precisa disso, sei o que e tal. Um outro deu a volta, e aí me pegou por trás, no Mata-Leão. Foi a primeira e única vez que eu desmaiei na minha vida. Aí eu desmaiei, deve ter ficado desmaiado ali, sei lá, uns 5, 10 segundos. Eu tava com a caneca na mão. Aí eu acordei deitado assim, eu olhei a caneca assim, falei, o que eu tô vendo essa caneca deitada, cara? Aí eu voltei assim, a consciência, entendi o que tava acontecendo, sentei, no que eu sentei, eles estavam já em cima do outro cara, já tinha derrubado o outro cara, mas estavam chutando ele, tudo. E aí eu fui pra levantar, e aí gritou, não levanta não. Senão você vai apanhar mais, sei o que. Aí apareceu um, deixa disso lá, que foi recolhendo o pessoal. Falou, não, gente, ó, os caras já estão no chão, não sei o que, para com isso, pá. E aí eles foram saindo, um deles gritando pra mim, ó, se levantar, você vai apanhar mais, canta agora. Eu falei, gente, que loucura. Tipo assim, 6 horas da manhã. Aí nisso, eles se recolheram lá no carro, foram embora, e aí foram embora mesmo. Depois a gente procurou eles e tudo, foram embora da cidade. Esse amigo meu levantou comigo, tava mancando, aí passou um cara, deu uma carona pra gente, a gente sentou num bar, começou a beber, pra desabafar, que a gente tava puto com o que tinha acontecido, falando com o pessoal, ligando e tudo, pra procurar eles lá no alojamento. O cara que deu a carona roubou uma caneca, a caneca do Bruno, e aí no saldo disso a gente procurou o pessoal, não achou o pessoal, de jeito nenhum. Mas eles, tipo, você ficou muito arrebentado? Não, eu só desmaiei. Ah, tá. O Bruno é que precisou fazer uma cirurgia no joelho, gastou mais de 20 mil reais por conta disso aí. Deu sorte. Não, a minha sorte foi que eu desmaiei, né? E aí não fizeram nada comigo ali. Mas assim, a gente tá sujeito a essas coisas, mas só aconteceu porque era gente que não conhecia, não tava fora do contexto, cara. Porque quem tava ali dentro, a brincadeira era com todo mundo, o tempo todo. Todo mundo levava numa boa, te zoava de volta, né? E era coisa saudável, legal, ninguém... Enfim. Então se você, jovem, que for
não quiser viver a faculdade, mas quiser frequentar esses eventos, não seja um imbecil. É isso Ok? Recado que É fica isso aí. aí. Exato. Paulo, deixa suas redes sociais pro pessoal acompanhar o seu trabalho, a do seu escritório, da OAB Jovem, da OAB, para todo mundo poder acompanhar e tá sabendo de tudo que está sendo feito para o jovem advogado, para ele poder ter uma melhor condição aí de trabalho no começo da vida. Maravilha. Meu arroba é paulenon, H-E-N-O-N. E lá eu falo de advocacia, tanto da carreira em si, quanto das minhas áreas de atuação, direito de trabalho, direito imobiliário. Minha vida pessoal também está lá, tem um Instagram só. Eu acho que isso cria uma proximidade com o seu cliente, dele saber que você também é uma pessoa como ele, né, que você gosta de outras atividades, a não ser advogar no final de semana, e meio de semana também, muitas vezes. E o arroba da OAB Jovem é oabjovem.mg. Lá tem a divulgação de todos os eventos que acontecem. Falei da nossa Conferência Estadual da Jovem Advocacia, mas no dia 8 de julho vai ter a feijoada do OAB Jovem para umas 500 pessoas, vai ter arrastão do Hot, Open demais. Bar. Eu fiquei sabendo que vai ter off pro podcast da Gerais, é verdade? Isso aí nós vamos negociar com a turma lá, mas porque se eu falar que vai ter aqui, na hora que eu pegar meu telefone, minha diretoria tá querendo cortar meu pescoço. Ele já falou em Mas off, a não, gente vamos só confirmar que constrói vai isso ter aí. um off pro podcast da Gerais, fiquei sabendo que vai ter sim. Te agradeço por esse convite, estaremos presentes lá com certeza. E você também já segue a gente nas redes sociais, @PDC da Gerais em todas as redes, Instagram, YouTube, Facebook, E plataformas de TikTok, distribuição também. Em todas, tem vídeo todos os dias em algum canal, seja no YouTube, seja no Shorts, isso aí. seja no TikTok, no Instagram, tem em tudo que é lugar, então siga a gente, compartilha esse vídeo para 10, 15, 20, 30 pessoas e siga aqui na gente nas redes sociais. Você sabia que mais de 90% das nossas visualizações são pessoas que não seguem a gente? Tá vendo que Esses sacanagem? bandos de sacanas. E para finalizar, queria agradecer novamente por estar presente aqui, contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho sobre a OAB Jovem, sobre a defesa dela pro jovem advogado. Te convidar a tomar essa dose de cachaça pra gente celebrar esse momento. Convidar também o nosso amigo Cabeçória, Flávio, produtor e um novo proprietário do podcast da Gerais, o nosso velho da lancha. E ele, o careca, o cabeça, o libertário, o Vai defensor lá, cabeção. do direito unipessoal, unilateral e autônomo. Saúde. Obrigado valeu. a todos, pessoal. Minas do Aê, topo. Minas do Valeu, topo Minas do sempre. topo sempre. Valeu. Cortou, cabeça? Toma, cabeça. Só fingiu, né? Vagabundo. Eu também. Segundinho. Chefe, brigadão, viu? Valeu mesmo.